Acerte com a gente. 10 horas e 25 minutos. Bom dia, alegria! Estamos de volta, meu amigo ouvinte, 10h25, você está ligado aqui na Rádio Mix. A gente inicia agora a nossa transmissão ao vivo também pelo Instagram, onde você pode acompanhar ao vivo a nossa programação. E já vou trazendo as informações do dia de hoje para você. E como você já ouviu a vinheta, agora é hora de falar da previsão do tempo. Os termômetros hoje marcando 18 graus centígrados. Que maravilha, né? Ô, saudade dessa temperatura, meu Deus. As máximas devem ficar na casa dos 19 a 21 graus e as mínimas entre 13 e 15 graus centígrados. O tempo está nublado, né? Tem um pouquinho de chuva também. E isso, parece, vai seguindo aí pelo resto do dia. Na terça-feira, a previsão indica aqui uma elevação nas temperaturas. A mínima, portanto, se mantém em 14 graus, mas a máxima pode chegar a 24. Já na quarta-feira sobe um pouquinho mais. A mínima deve ficar em 17 graus e as máximas atingir 28 graus. Na quinta-feira, a máxima de 28 permanece prevista, enquanto a mínima deve subir para 18. Já na sexta-feira, a previsão é de 18 graus centígrados, temperatura mínima, e a máxima cai para 25 graus. Depois, no sábado, a mínima permanece em 18 e a máxima sobe um pouquinho para 26 graus centígrados. Vamos ver, né, se tudo isso aí realmente se mantém. Os índices de raio ultravioletas estão classificados como baixo, no nível 2 da tabela, que vai até 11. Bom, essas são as informações da previsão do tempo para você, meu amigo ouvinte. Horas e 27 minutos. Hora do Brasil. Notícias e comentários em instantes. Meu amigo ouvinte, agora são 10h28, a gente vai bem rapidinho para o apoio cultural da Rádio Mix. Na sequência eu volto com mais informação para você na Hora do Brasil. Rádio Mix FM, apoio cultural. Cansado da dentadura? Cuide do seu sorriso. Cuide da sua saúde. Carta Preta Odontologia. Com implantes dentários e a melhor tecnologia com protocolo dentário parafusado e os melhores especialistas da região. Com o Dr. Eduardo e Andresa, Carta Preta. Ligue agora e agende sua consulta. 24. Alô, Zeni, bom dia. 0017. Reconquiste seus dentes fixos no melhor lugar. Carta Preta Odontologia. Em Volta Redonda, no CCZ 1, sala 309, em Barra Mansa, no prédio da ASEAP, sala 401. Ei, você aí, tá sabendo da novidade? É a
aniversário do Shopping Telhas, com ofertas que vão fazer a sua obra render muito mais. Pisotec 53 por 53 por apenas R$18,90 o metro quadrado. Piso semi-glaze Boston Breeze 75 por 75 por apenas R$28,90 o metro quadrado. Porcelanato Urbano 10 72 por 72 comercial por apenas R$29,90 o metro quadrado. Viu só? É economia de verdade para você construir ou reformar sem susto. É aniversário no Shopping Telhas. Corre pra cá e aproveite. Brasil, unido contra a dengue. A dengue é uma doença grave que pode matar. Agora preste atenção e conheça os sintomas. Se você tiver febre alta, acompanhada de um ou mais sintomas, como dor de cabeça, dor atrás dos olhos, no corpo e nas juntas, procure imediatamente uma unidade de saúde. Pode ser dengue. E se você já foi diagnosticado, começou a sentir dor na barriga ou vômito, retorne já para a unidade de saúde. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos. Dengue mata. O combate não pode parar. Diga onde eu compro barato. Diga Supermercados. No Supermercado Diga, o seu dinheiro compra mais. Diga Supermercado. Terça e quarta de super ofertas. Entregamos as suas compras inteiramente grátis. Diga, toda hora, todo dia. É parceiro da economia. ZY1245 Rádio Mix FM 87,5 MHz. Volta Redonda, Rio de Janeiro. Acerte com a gente. 10h30. Bom dia, alegria! Hora do Brasil. Notícias e comentários em instantes. Bom, a gente vai voltando aqui com o nosso quadro A Hora do Brasil, trazendo informações para você aí, meu amigo ouvinte. Olha, na semana passada, você lembra que eu informei e alertei sobre a questão dos produtos da IP. Detergente, lava-roupas, desinfetante, né? Vários produtos da IP que, segundo a Anvisa, estariam contaminados. Aí eu trouxe um alerta sobre isso, pedindo para você tomar cuidado, né? Com a utilização desses produtos e que era para você poder providenciar, inclusive, né, a troca, o recolhimento, né, enfim, desses produtos. Mas a gente precisa trazer algumas complementações a esse caso todo, tá? A IP publicou um comunicado no dia 8 de maio, portanto na sexta-feira, que diz o seguinte: a IP informa que apresentou na data de ontem, no caso dia 7 de maio, um recurso perante a Agência Nacional de Vigilância Sanitária com o objetivo de reforçar os compromissos assumidos no seu plano de ação e conformidade e, ao mesmo tempo, apresentar esclarecimentos adicionais e subsídios técnicos relacionados à resolução que havia sido publicada pela Anvisa. Com este recurso, a proibição de fabricar e comercializar produtos das categorias lava-louças concentrado, lava-roupas líquido e desinfetante teve seus efeitos automaticamente suspensos até novo pronunciamento da agência, tal como dispõe o regulamento. Porém, ainda que a interposição do recurso tenha resultado na suspensão dos efeitos da medida anterior, a IP reforça que a segurança dos seus consumidores é e sempre será a sua maior prioridade. A IP assim reafirma seu compromisso de 75 anos com a qualidade, a segurança e a transparência, razão pela qual continuará em diálogo constante e permanente com a Anvisa e demais autoridades, sempre baseada em critérios científicos e subsídios técnicos, como forma de encontrar uma solução definitiva para a situação no menor tempo possível. Vamos resumir essa história? O que é isso aí? Vocês acompanharam aí
né, toda essa celeuma envolvendo a suspensão da comercialização de alguns dos produtos da IP. Essa suspensão, ela foi determinada pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, alegando que os produtos ali da IP, eles tinham risco de contaminação por uma tinha risco ali de contaminação por conta de uma bactéria, fungos, vírus, uma série de coisas. E aí a Anvisa vai e determina a retirada imediata desses produtos de circulação, né? A gente divulgou isso aqui e tal. Só que depois a IP apresentou um laudo. A IP apresentou um laudo dando garantia da condição do produto, apresentou, portanto, esse laudo e entrou com recurso. E a própria Anvisa acatou o recurso e a própria Anvisa suspendeu a decisão dela anterior. Aí vem aquela coisa, né? Vem aquela pergunta. Se o produto, segundo a Anvisa, estava contaminado e a gente deveria interromper o uso imediatamente, o que fez a Anvisa mudar de ideia? Então isso significa que a Anvisa, será que ela não tomou as precauções devidas para a análise desses produtos antes de determinar uma medida drástica, que é a suspensão? Isso é uma medida drástica, isso aí traz maior prejuízo para a empresa, traz prejuízo financeiro e prejuízo também para o bom nome da marca. Você imagina, a IP é uma empresa de 75 anos. Então isso aí pode levar até mesmo, gente, a empresa ir à falência, porque o forte da IP são esses produtos. É o que elas mais vendem aí no mercado. Aí você imagina, cria todo esse medo entre nós, a gente deixa de comprar o produto, a empresa pode falir. Quantos empregos podem deixar de existir numa situação dessa? Quantas famílias terão seus provedores na rua em função de uma decisão dessa? E sabe o que me assusta? Que foi dentro de dias, eu acho que foi em 2 dias, a Anvisa voltou atrás na decisão dela. Aí fica aquela pergunta, será que a gente pode confiar nos órgãos do governo com tanta tranquilidade? Porque a questão, minha gente, é a seguinte, que eu estou falando para você, meu amigo ouvinte, é o seguinte: imagina essa situação, vem um órgão governamental, ele diz para você deixar de usar imediatamente um produto, que aquele produto pode estar contaminado e fazer mal para a sua saúde. Ele fala isso num dia. 2 dias depois, ele suspende aquela decisão anterior dele, não dá maiores explicações para a sociedade, porque não tem maiores explicações ali. A Anvisa não declarou nada. Aí o que leva a gente a crer? Que a Anvisa decretou essa medida sem ter certeza daquilo que ela estava dizendo. E por que eu falo que ela não tinha certeza? Porque se a IP entra com um recurso, apresenta um laudo deles dizendo que está tudo certo, e aí o governo recua na medida, isso significa o quê? Que eles foram precipitados. No mínimo precipitados, né? Que eu tenho lido outras coisas aí sobre esse caso, que parece que tem a política no meio. Parece que tem a política no meio. Mas como eu estou lendo isso em fontes que assim, podem ajudar a entender a história, mas que também não são fontes para eu ouvir falar aqui no rádio. Mas
a questão é essa. Parece que tem política no meio dessa história e aí foram lá querer criar um problema com a IP só para satisfazer uma vingança política. Tá? E é aquilo, né? Aí, poxa, mas a Anvisa é uma agência séria e tal. Mas a Anvisa, o corpo dela é indicado pelo governo. Hoje, o presidente da Anvisa, ele é um ex-deputado federal do PT, daqui do Rio de Janeiro, inclusive, que nem sei se ele conhece alguma coisa sobre vigilância sanitária, porque ele foi... Ele é advogado. Ele é advogado, foi até presidente da OAB aqui, da seccional do Rio. E eu não sei se de vigilância sanitária, se ele tem alguma formação na área, né? Mas o fato é que ele é uma pessoa extremamente política, tá? Extremamente política. É o Vadir Damoso. Você pesquisar sobre ele aí, você vai ver ele, uma pessoa de posição radical, inclusive no que se refere a opositores, sabe? Então, gente, eu também não estou aqui dizendo que realmente, olha, a decisão da Anvisa foi uma decisão política. Eu não estou aqui afirmando isso. Eu estou dizendo que dentro das coisas que eu li, me parece que foi isso que aconteceu. E aí, eu já tinha lido essas coisas antes logo naquele dia mesmo que foi decretada ali a suspensão, né? Mas o que me chamou a atenção foi que começou a sair todas essas informações aí e logo depois que a IP apresentou esse recurso, o governo recuou na medida, não é? E suspendeu a própria decisão. Ou seja, agora, com base na decisão do próprio governo, o que nós temos é que existe dúvida sobre a certeza dessa suspensão. Aí tem mais dois comunicados que eu quero ler para você aqui, comunicado oficial da IP, tá? Esses são do dia 9, no sábado. A IP reconhece os transtornos enfrentados pelos consumidores que tiveram dificuldade de entrar em contato com o nosso saque. Você sempre será a nossa prioridade, por isso triplicamos nossa capacidade de atendimento para garantir mais agilidade e eficiência no suporte aos consumidores. Agora disponibilizamos de 3 números para atendimento. Eles têm o 0800 002 6071. Funciona 24 horas por dia, tá? Além disso, eles também fizeram um site, o ip.info/comunicado, né, que oferece atendimento mais prático e acessível também aos consumidores, tá? Depois eles informaram que a IP esclarece que a decisão da Anvisa, publicada em 7 de maio, refere-se exclusivamente a produtos específicos listados, que são lava-roupas líquido, lava-roupas líquido, lava-louças líquidos e desinfetantes, e somente os produtos citados acima, exatamente conforme o que foi divulgado pela Anvisa. Os demais produtos da IP não estão impactados, tá?
por essa medida. Apenas estes 3 produtos, né, que foram. Mas a ANS suspendeu a decisão que suspendia a venda dos produtos da IP. Né? Então, essa suspensão ela ocorreu no próprio dia 9, ou seja, foi 2 dias depois. Né? 2 dias depois. No dia 7 de maio, vai lá, não pode vender nada, suspende tudo, faz mal, não sei o quê. Depois, no dia 9, não é bem assim. A gente vai suspender a nossa decisão. E aí, os efeitos da decisão que proibia, né, a venda, ela ficou suspensa. Isso ocorreu, né, logo após a empresa Química Amparo apresentar um recurso administrativo. Né? Então, vamos lá. Quais os pontos importantes sobre essa situação? Primeiro, volta à comercialização. Com o recurso, os produtos, esses que a gente mencionou, o lava-louças, o lava-roupas líquido e desinfetantes, mesmo com os lotes final 1, eles podem voltar a ser comercializados até que o recurso seja julgado em definitivo pela diretoria colegiada da Anvisa. Tá? Apesar dessa liberação temporária, a Anvisa reforçou que mantém entendimento técnico sobre os riscos sanitários e recomenda que os consumidores não utilizem os lotes afetados. Bom, a IP informou que mesmo com a liberação, ela mantém a produção paralisada, tá, desses produtos para poder fazer ajustes. E agora o que aguarda é um julgamento definitivo do recurso, que deve ser julgado na quarta-feira. Provavelmente na quarta-feira a Anvisa vai avaliar esse recurso. Mas resumindo a história, a Anvisa suspendeu no dia 7, a IP apresentou um recurso com laudo técnico declarando a segurança desses produtos. No dia 9, a Anvisa suspende a decisão que proibia a venda e comercialização desses 3 produtos da IP. A Anvisa continua alertando que é para evitar, mas, gente, a Anvisa é o órgão que decide isso. Ela tem que saber o que ela diz. O que ela está dizendo é o seguinte: olha, pode vender e você, consumidor, você pode comprar, mas seria bom evitar. Pelo amor de Deus. É bom evitar ou pode comprar? Então, a grande conclusão é: nem a Anvisa tem certeza do que eles estão decidindo. Agora, o que eu espero é que a Anvisa faça um trabalho técnico e responsável, porque ela está colocando o nome de uma empresa de 75 anos, que gera milhares de empregos, é uma grande empresa, a gente não está falando de um armazenzinho de fundo de quintal que produz produto de limpeza, não. Estamos falando de uma das grandes empresas e nacionais, gente. É uma empresa nacional. Então, que a Anvisa tenha a devida responsabilidade para poder lidar com essa matéria. Porque, como eu disse e repito, é o bom nome de uma empresa que há 75 anos existe, que gera milhares de empregos, tá? Que para a empresa já causou prejuízo financeiro, eles já tiveram. Agora, tudo isso, é claro que isso não é mais importante que a nossa saúde. A nossa saúde está em primeiro lugar. Então, que a Anvisa adote as medidas necessárias para apurar o que de fato está acontecendo. Está contaminado? Está contaminado, informa, tira do comércio e dá assistência para as pessoas. Dá informação, para a gente poder saber. Porque às vezes, vamos supor, está contaminado, começa a aparecer alguns sintomas aí, mas a gente nem sabe. Como é que vai saber que pode ter alguma ligação com isso? Então tem que trazer com clareza as informações para as pessoas. E se não tiver contaminado, a Anvisa tem que ir a público pedir desculpa para a empresa e para o consumidor brasileiro por causar todo esse
caos, né? Vou ser redundante, por causar este caos na vida de todo mundo. Porque quantas pessoas já saíram recolhendo aí produto, né? Para saber o que vai fazer, onde que vai levar. Aqui em Barra do Piraí, a prefeitura criou até um galpão lá para poder recolher esses produtos, para tirar isso de circulação. E agora nem a própria Anvisa sabe se a coisa está contaminada ou não. E como eu falei, tenho lido informações de que o que está no meio, de que o que está realmente por trás disso aí, não é zelo com qualidade de produto, não. Parece que é política. Hora do Brasil. Notícias e comentários em instantes. A gente segue falando das notícias para você, são 10h49, 10h49, você tá ligadinho aqui na Rádio Mix. E o nosso assunto ainda é saúde, tá? Olha, o presunto processado, esse que a gente compra aí no supermercado, vai lá, me dá 200 gramas, me dá 300 gramas de presunto. O presunto processado, ele recentemente foi classificado como carcinogeno. Ele foi classificado como carcinógeno do grupo 1. Isso quer dizer que é um produto causador de câncer. O grupo 1 é o mesmo grupo que está inserido o tabaco, o amianto e o arsênico. Estima-se que a cada 2 fatias que você come desse presunto, você aumenta o risco de câncer coloretal em 18%. O presunto, peito de peru, salame, salsicha. O alerta não é exagero, mas também não é motivo para pânico, tá? Essa informação, ela está sendo trazida aí pelo Dicas Naturais, é um portal de notícias. Esses alimentos fazem parte do grupo das carnes processadas, classificadas pela IARC/OMS, como carcinogênicas para humanos, grupo 1, com evidências relacionadas principalmente ao câncer coloretal. Importante entender, estar no mesmo grupo de substâncias como cigarro e amianto não significa ter o mesmo nível de risco. O que é igual é o nível de evidência científica de que existe associação com o câncer. Um dos dados mais conhecidos mostra que consumir cerca de 50 gramas por dia de carnes processadas pode aumentar em aproximadamente 18% o risco de câncer coloretal. Além disso, análises mais recentes também associaram o consumo frequente desses produtos ao aumento do risco de diabetes tipo 2 e problemas metabólicos. E o principal ponto é esse: o problema não costuma ser consumir ocasionalmente, mas transformar embutidos em hábito diário. Muitos desses produtos concentram excesso de sódio, gorduras saturadas, conservantes como nitrito e nitrato. Tudo isso pode impactar a saúde intestinal, cardiovascular e inflamação ao longo do tempo. No fim, saúde não é sobre terrorismo alimentar, é sobre frequência, equilíbrio e consciência nas escolhas. Gente, olha, vamos resumir a matéria aqui. Antes vou dar um bom dia para a Fernanda, que está ali ligada com a gente também pelo Instagram. O presunto, ele foi então classificado. E aí, gente, não é só aquele presunto, né? Você vai lá e dá o presunto, não. É o presunto, peito de peru, até o peito de peru, não podia imaginar. O salame, a salsicha, né? Esses embutidos. Eles foram classificados como carcinógeno do grupo 1, causador de câncer, que é o mesmo grupo do tabaco, do amianto e do arsênico. Isso significa que o presunto tem o mesmo nível de risco que esses produtos que eu mencionei? Não, não significa isso. Ué, Wellington, mas então por que está lá no grupo? Porque esse grupo, o grupo 1,
é o grupo que diz sobre o nível de evidência científica de que existe uma associação do produto com o câncer. Tá? Então, nos refere ao nível de risco, se refere ao nível da evidência científica de que aquele produto pode causar câncer. Então, hoje está claro para todo mundo que o cigarro, sobretudo, né, o consumo de cigarro ao longo do tempo, ele é cancerígeno. Né? Então, essa é uma evidência científica já certa. Esses produtos, o presunto, peito de peru, salame, salsicha, eles entraram nesse mesmo grupo de evidência. Então, isso significa o quê? Que estes produtos, eles têm a mesma evidência que o cigarro tem de que o consumo ao longo do tempo vai ocasionar um câncer. Então, é isso que significa. Esse é o primeiro ponto. Né? Agora, o segundo ponto. Vou comer uma vez e vou desenvolver um câncer por isso? Antes ainda de eu falar sobre isso, deixa eu voltar lá no item anterior. O cigarro, ele está associado especificamente, né, ao câncer que envolve o sistema respiratório. Tá? Então, isso aí inclui boca, garganta, né, e todo o sistema, laringe, faringe, esôfago, né, chegando ao pulmão, né, podendo causar o câncer de pulmão, mas não só, porque o cigarro ele vai deixando o corpo, o nosso organismo tão intoxicado que às vezes a pessoa tem uma predisposição para desenvolver um câncer de pâncreas, por exemplo. E o cigarro, ele torna o corpo da gente tão tóxico que às vezes você vai desenvolver este câncer de pâncreas. O pulmão vai estar limpo, não vai ter nada no pulmão referente a câncer, mas desenvolve lá um no pâncreas, por exemplo, em função do nível de toxicidade, né, do cigarro. Não quer dizer que só vai ter câncer de pulmão quem fumar. Não, claro que não quer dizer isso. Como também não quer dizer que quem fuma vai ter câncer de pulmão. Pode até nem ter nada, né? A verdade é essa, como pode ter outros tipos de complicações ainda da saúde. O fato é que o cigarro é associado a esse tipo de câncer, né, do sistema respiratório. E esses produtos ultraprocessados, esses embutidos e tal, eles estão associados a quê? A um câncer do colo retal. Mas pode desenvolver em outra parte também. Porque ele pode intoxicar tanto o organismo e desenvolver em outra parte. Agora, como eu estava dizendo, né, ia para a segunda parte. Comi uma vez, que aí às vezes quem está ouvindo vai falar, nossa, eu já comi tanto presunto na minha vida, salsicha, vou desenvolver doenças. Calma, não é terrorismo, isso é informação para você, meu amigo ouvinte. A própria matéria aqui diz, o fato de você comer ocasionalmente não significa que você vai desenvolver a doença. Aqui está falando sobre hábito, né? A questão é a seguinte, você imagina a pessoa no café da manhã, no café da tarde, no lanche da noite, ela come, tem que ter presunto. Se não tiver presunto, não tá satisfeito. Aí todos os dias, no finalzinho do dia ali, ela come um salaminho para beber com uma cerveja, com vinho ou com refrigerante. Você come um salaminho ali todo dia. Quando não é um salame, é uma salsicha. Mas você tem por hábito de fazer isso praticamente todos os dias. Aí, a gente está falando de um consumo regular, né? E que os dados aqui, eles mostram que esse consumo, se ele for de cerca de 50 gramas por dia dessas carnes processadas, ele aumenta em 18% o risco desse câncer de colo retal. Então, eu não como todo dia, às vezes eu compro uma vez no mês, eu compro lá uns 200, 300 gramas lá para minha casa e a gente come ali ao longo daqueles dias, acabou, depois eu nem compro mais, vou comprar só no outro mês e tal.
Quando aqui está dizendo, se for uma coisa não habitual, você não tem tanta probabilidade assim. Não quer dizer que está isento, mas as chances são diminutas. Agora, aquilo que é rotineiro, aí já tem que ficar esse alerta, né? Justamente por isso, porque esses produtos eles têm muito sódio, né? Tem muita gordura saturada e os conservantes para manter a qualidade ali do produto. Então, esse conjunto de coisas associado ao consumo diário é que faz com que haja esse risco, né, da contaminação, tá? Mas não é para ninguém também ficar apavorado, é só para você tomar cuidado com o consumo exagerado. E isso, gente, é de tudo, de tudo. Todos os alimentos, consumo exagerado de tudo faz mal. Até a água, se você tomar água em excesso, faz mal. Né? Você sempre ouve falar, tem que hidratar, vamos beber bastante água, mas beber o que você precisa beber. Né? Não é beber em excesso, é o que o seu corpo necessita, né? Porque se beber demais água, você pode ter deficiência de potássio, sabia? Você pode superidratar suas células. Então, tudo que a gente precisa consumir, nós precisamos consumir conforme a necessidade do nosso organismo, tá? Até a besteirinha que a gente gosta de comer ou beber de vez em quando, sendo com cuidado, com equilíbrio, né? E se você não tiver nenhum problema de saúde que te impeça a esse consumo, não vai fazer mal, né? Se você não tem diabetes, comer um docinho lá uma vez ou outra não vai fazer mal, né? Agora a pessoa tem diabetes, aí já é outra história, né? E assim com tudo, né? Tudo na vida é manter o equilíbrio. A gente vai rapidinho para o apoio cultural e na sequência eu volto com mais informação. Bom dia, alegria! Rádio Mix FM, apoio cultural. Bar do Chiquinho Padeiro no Morro do Zé Abel. Cerveja, refrigerante, leite e pão todos os dias. E muito mais para você. Sob direção de Chiquinho Padeiro e Luísa. Bar do Chiquinho Padeiro, Rua Vereador José Abel, número 530. Bar do Chiquinho Padeiro. Retífica Volta Redonda, usinagem em geral de motores, enchimento de casquilho. A saúde do seu motor tem nome. Retífica Volta Redonda, Via Sérgio Braga 541, telefone 999487672. Cansado da dentadura? Cuide do seu sorriso, cuide da sua saúde. Cata Preta Odontologia, com implantes dentários e a melhor tecnologia com protocolo dentário parafusado e os melhores especialistas da região. Com o Dr. Eduardo e Andresa, Cata Preta. Ligue agora e agende sua consulta. 24998370017. Reconquiste seus dentes fixos no melhor lugar. Cata Preta Odontologia. Em Volta Redonda, no Cecisa 1, sala 309. Em Barra Mansa, no prédio da ASEAP, sala 401. ZY1245 Rádio Mix FM 87,5 MHz, Volta Redonda, Rio de Janeiro. Conteúdo da manhã. Convidados com histórias e opinião. 11h03. 11h03, a gente segue com mais informação para você aí. Vamos falar agora das contas públicas. O Brasil tem o maior rombo da história. O rombo fiscal atualizado supera 1,2 trilhões de reais. É o maior da história. Esses dados são trazidos pelo próprio Banco Central, que mostra que o rombo nas contas públicas ele chegou a 1,217 trilhões de reais no acumulado de 12 meses
até março, esse valor, gente, é até março desse ano, tá? Maior déficit nominal da série histórica, que foi iniciada lá em 2002. A dívida pública também voltou ao patamar da pandemia. Você vê, né? Na pandemia, a dívida pública chegou a 80% do PIB. Agora a gente não tem pandemia, não tem nada, e ela está em 80% do PIB. Na prática, isso significa que o Brasil está gastando muito mais do que arrecada, e a conta, como sempre, sobra para o cidadão. Em 2022, no último ano do governo Bolsonaro, o setor público fechou com superávit primário de 1,25% do PIB. Já no atual governo Lula, o país voltou a acumular déficit, com saldo negativo de 137,1 bilhões em março de 2026. O país saiu das contas no azul para um rombo histórico. Enquanto o governo aumenta gastos e empurra a dívida para cima, o povo sente o peso no bolso todos os dias, nos juros, nos impostos e no custo de vida. Não tem condição, né? 1,2 trilhões de reais. Tem noção, gente, do que é isso? 1,2 trilhões de reais. Mas também tem que estar alto, né? Tem que estar alto, porque tem aqui, ó. O portal de notícias É Bom Ser do Bem traz a seguinte informação. Pela primeira vez na história do Brasil, uma primeira-dama supera o número de viagens oficiais do próprio presidente. Dados oficiais recentes apontam um cenário inédito na história da política brasileira contemporânea. A primeira-dama, Janja Lula da Silva, registrou um volume de viagens oficiais superior ao do próprio presidente da República. Segundo as informações levantadas, a totalidade desses deslocamentos foi custeada integralmente por meio de recursos do erário público, do seu dinheiro, meu amigo ouvinte, o que posiciona a frequência dessas agendas em um patamar de destaque dentro da administração federal. Este levantamento estatístico reabriu um intenso debate no cenário nacional acerca da gestão e da aplicação das verbas públicas. A questão central das discussões envolve a necessidade de maior transparência nos gastos governamentais e a definição clara das competências institucionais da esposa do chefe do executivo. O debate divide opiniões sobre os limites da atuação da primeira-dama em compromissos oficiais, tanto em território nacional quanto em fóruns internacionais, e sobre a proporcionalidade dos custos gerados por essa representatividade frente às atribuições formais do cargo, que não possui previsão constitucional de funções executivas ou orçamentárias específicas. Gente, qual é a questão aqui? A Janja viajou mais do que o Lula nos 4 anos de mandato. A mulher passeou pra caramba, hein? Meu Deus do céu. E passeou, só passeou, a verdade é essa. Por que passeou? Primeira-dama não é cargo. Primeira-dama não é cargo. É apenas um título dado à mulher do presidente. E que se fosse uma mulher presidente da República, o título seria o primeiro consorte. É só um título. Isso não é cargo. Não está na Constituição, não está em lei nenhuma dizendo que o cônjuge do detentor do mandato exerce um cargo. Não tem nada disso. Essa história toda de primeira-dama, isso aí não traz nenhuma atribuição institucional. Ela não exerce um cargo público, mas ela passeia o Brasil inteiro e o mundo inteiro. E não passeia sozinha, porque ela tem lá uma quantidade de assessor. Eu não sei assessor de quem, porque se ela não exerce cargo público, que assessores são esses? Os seguranças, que no caso é a única coisa,
a que a família do presidente da República tem direito, é a segurança. Uma segurança feita pelo Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. Isso aí é uma determinação legal em que o cônjuge e os filhos da pessoa que exerce o cargo de presidente da República têm direito à segurança. E por que que tem? Para evitar, logicamente, de que esses membros da sua família eles sejam sequestrados e o sequestrador utilize do sequestro para poder chantagear o mandatário a tomar alguma decisão, por exemplo, né? Então, o objetivo é esse. Agora, é só isso que eles têm direito. Mas a Janja passeia o mundo inteiro e vai com o nosso dinheiro. Ela utiliza o nosso recurso, os nossos impostos. Aí não tem jeito, a nossa dívida pública tem que realmente estar no valor em que se encontra, né? 1,2 trilhões de reais. Porque é gente que nem eleita foi, pessoa, no caso da Janja, que não tem cargo, não foi eleita para nenhum cargo, mas se aproveita e aproveita muito dos recursos públicos que estão lá, né? Deveria estar lá para voltar para nós em serviço, prestação de serviço, mas está sendo utilizado para outra finalidade. Muito bem, gente. Vou encerrando aqui para a gente seguir agora com o nosso quadro musical, tá? Agradeço aí você, a sua participação, agradeço ao amigo Freitas Ladeira por me permitir fazer parte do elenco da Rádio Mix, agradeço a você, meu amigo ouvinte, pela sua companhia de todas as manhãs, tá? Tenham uma excelente segunda-feira, excelente semana, a gente sempre começa e termina em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse foi o Show da Manhã e eu sou o Wellington Pires. Fique ligado aí, acompanhando agora a nossa programação musical aqui nas ondas da Rádio Mix.